Sou errado por não me importar com o caso da minha esposa? Minha esposa tem mantido um caso extraconjugal há 2 anos, e eu estive ciente disso praticamente o tempo todo. Estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Não temos filhos. Eu trabalho de casa desde o início da pandemia. Nos últimos 3 anos, ela tem sido secretária em um grande prédio de escritórios. Agora, não vou fingir que tínhamos o casamento perfeito 2 anos atrás e que não posso acreditar que ela faria isso. Eu estava totalmente complacente com minha vida e realmente não estava me esforçando muito em nosso relacionamento. Isso não desculpa o que ela fez, e ela tinha seus próprios problemas com intimidade e comunicação que nos levaram aonde estávamos então. Só quero deixar claro que não sou santo em tudo isso. Entendo completamente que éramos basicamente colegas de quarto que, em raras ocasiões, tinham relações. Bem, descobri logo quando o caso começou. Eu tinha todas as nossas coisas logadas em todos os dispositivos que temos, incluindo meu computador de trabalho. Quero dizer, e-mail sincronizado, mensagens, fotos, redes sociais, etc. Então, basicamente, eu estava lendo regularmente sobre o caso dela, incluindo quando se tornou um caso físico cerca de 4 semanas depois. A parte que me disse que isso estava acabado, porém, foi que eu não senti nada sobre isso. Eu estava totalmente indiferente, talvez um pouco envergonhado no pior dos casos. Quando o caso físico começou 2 anos atrás, reconheci que este casamento estava morto, e que eu deveria simplesmente me divorciar, principalmente porque não sentia nada. Comecei a procurar advogados e imaginei que poderíamos fazer isso de maneira fácil e amigável. Bem, aqui é onde acontece a parte maluca. Quando o caso começou, ela parecia, não diria feliz, mas menos triste. Então, no fim de semana após o início do caso físico, tive o choque da minha vida. Ela entrou no meu escritório naquela manhã de sábado e me pediu para levá-la em uma caminhada e piquenique. Inicialmente pensei que esse era o momento de estourar sua bolha e revelar o que eu sabia. Mas eu não fiz isso, decidi realmente levantar e fazer isso. Meio que pensei que ela iria revelar por si mesma e pedir o divórcio. Tivemos um tempo muito bom, foi um ótimo dia, e ela nunca mencionou nada. Considerei isso como mais uma boa lembrança antes de terminarmos isso. Depois, ela me chamou para sair novamente naquela semana. Então, tivemos intimidade. Não sei se foi vergonha ou culpa, ou o que, mas ela basicamente tomou a iniciativa de melhorar nosso casamento. Após aquela primeira semana, ela começou a se abrir mais sobre seus sentimentos. Por algum motivo, um fogo foi aceso em mim, e comecei a fazer algum esforço em nosso relacionamento, comecei a reconectar com alguns amigos antigos, tirei toda a roupa do equipamento de ginástica. O caso continuou, mas como passamos mais tempo juntos naquelas primeiras semanas, e como isso realmente não me preocupava e tudo parecia melhor, decidi simplesmente esquecer isso e não me divorciar dela e apenas começar a aproveitar minha vida. Eu ainda amo muito essa mulher. Até 2 dias atrás, estávamos em um lugar realmente sólido. Tínhamos saídas a cada 2 fins de semana, noite de encontro na quinta-feira, intimidade e comunicação regulares. Nem leio mais as mensagens deles, apenas ocasionalmente para ver se ainda está acontecendo. 2 dias atrás, notei que ela estava tendo conversas frequentes e longas com uma de suas amigas próximas. Perguntei à minha esposa sobre isso e descobri que o marido dessa amiga foi pego tendo um caso. Minha esposa estava consolando-a. Isso não teria sido um grande problema, mas minha esposa então começou a criticar o marido por trair. Não sei por que eu disse isso, mas saiu, você é uma para julgar. Ela ficou super na defensiva e me pressionando porque eu disse isso. Inicialmente, tentei me desculpar e seguir em frente, mas ela não desistiu e eu acabei revelando que sabia sobre o caso dela o tempo todo. Ela tentou fingir demência, o que me irritou, então comecei a citar detalhes específicos. Ela então ficou realmente brava comigo, começou a chorar, me acusando de não me importar com ela. Fiquei irritado e comecei a gritar com ela, porque não sou eu quem está tendo um caso. Ficou acalorado, fomos para quartos separados e dormimos assim. Ontem de manhã, ela se levantou mais cedo e foi trabalhar antes de eu acordar. Sintonizei de volta nas mensagens deles e ela havia terminado com outro. Ele estava mandando mensagens para ela constantemente em todo o aplicativo e ela apenas o bloqueava. Ela chegou em casa mais cedo ontem. Fui falar com ela e ela me parou, olhou para mim e perguntou, como eu pude deixar isso acontecer? Eu respondi, porque simplesmente não me importava. Ela então me chamou de enorme cretino e se trancou em nosso quarto até sair para o trabalho esta manhã. Ela chegou em casa hoje à noite, não disse nada para mim e se trancou novamente. Não consigo nem imaginar em que mundo bizarro eu poderia ser o cretino nesta situação. Existe alguma perspectiva lá fora onde eu sou? Se sim, por favor compartilhe comigo, porque na minha mente não existe. Atualização postada 1 dia depois. Primeiramente, agradeço os comentários de todos no post original. Exceto aqueles que apenas entram para insultar, vocês precisam de terapia mais do que qualquer um neste fórum.
Se você perdeu o post original, pode vê-lo no meu perfil. Decidi contra mostrar o post ou quaisquer comentários. Em vez disso, usei-o para organizar meus pensamentos e pontos. Nossas conversas que vou compartilhar abaixo de maneira alguma foram lineares. Saltamos de tópico em tópico, falando sobre isto, o que levou àquilo, apenas para voltar a isto, revelar aquilo e assim por diante. Então, vou tentar juntar tudo da forma mais coerente possível. Como disse em um comentário no outro post, minha esposa finalmente apareceu por volta das 12h30 de sexta-feira e juntou-se a mim no sofá do meu escritório. Ela se aconchegou ao meu lado e apenas chorou por sólidos 15 a 20 minutos e ficamos em silêncio de resto. Quando ela estava pronta, começamos a conversar até ficarmos exaustos. Retomamos isso ontem à noite, o que também foi desgastante. Finalmente terminamos, por hora, esta manhã. Isso inclui longos períodos de choro, ligação intensa e uma ligação telefônica para o parceiro do caso enquanto eu ouvia, ele estava ciente. O início do caso foi bem clichê. Conversa fiada flertante, faz ela se sentir bem, escala, torna-se mensagens e compartilhamento de detalhes pessoais e eventualmente para beijos. Provavelmente não preciso explicar o resto da escalada daí. Falamos muito sobre o que a levou a esse ponto. Ela se lembra que parecia que nada do que ela fazia conseguia chamar minha atenção. Eu concordei com isso completamente. Também declarei, porém, que não me lembro de muitas tentativas. Ela reconheceu que não foi muito direta naqueles dias. Sempre insinuando o que queria e não dizendo diretamente. Não houve um momento específico que ela disse que foi a gota d'água, apenas uma coleção de momentos. Quando o parceiro do caso apareceu na cena, a validação foi intoxicante, especialmente em contraste com anos de negligência. No entanto, ela disse que sentiu muita culpa e vergonha. Ela estava no mesmo ponto que eu quando começou, assumindo que simplesmente nos divorciaríamos, já que éramos basicamente apenas colegas de quarto naquele ponto. A caminhada e o piquenique deveriam ser a última certeza de que nosso casamento havia acabado. Ela não esperava que eu concordasse em ir ou que fosse um tempo tão agradável. A partir desse ponto, começamos a nos reconectar e ela tomou a decisão de se esforçar enquanto eu continuasse me esforçando. Ela se abriu mais, e eu estava respondendo. Isso nos trouxe ao ponto em que estivemos nos últimos 2 anos. Quanto ao motivo de ela não ter terminado com o parceiro do caso uma vez que eu estava de volta, ela admitiu que estava apenas sendo egoísta, continuava dizendo a si mesma que terminaria, mas na verdade não queria. Eu estava planejando encontros, ouvindo e voltando a iniciar a intimidade com frequência. Ele a mimava e a validava. Ela tinha o melhor dos 2 mundos. Eventualmente, ela simplesmente se convenceu de que o que eu não sabia não me machucava. Isso a faz se sentir tola agora, sabendo que eu sabia o tempo todo. Falamos sobre minha vigilância e ela disse que está tendo dificuldades para superar isso e se sente traída. Eu não dei desculpas. Isso surgiu porque ela perguntou como eu sabia e eu disse que ela estava logada no nosso antigo desktop e computador de trabalho no e-mail dela, Insta, Facebook, etc., por anos, assim como estava conectado à nossa nuvem. Eu assumi o quanto isso foi errado, mas ambos concordamos que, se vamos fazer a reconciliação funcionar, vamos ter que nos perdoar por muitas coisas. Como muitos disseram e estavam certos, minha declaração "não me importo" foi extremamente desencadeadora e dolorosa. Levou-o de volta aonde costumávamos estar. Eu segui o conselho e organizei meus pensamentos e disse a ela que não era que eu não me importava. Eu me importo imensamente com ela e mudei para melhor nesses últimos 2 anos porque queria estar lá para ela. Então, expliquei que deveria ter dito, isso não me incomoda. Ela ainda está tentando entender isso. Estou tentando explicar como basicamente não sinto ciúmes ou insegurança, o que é difícil de colocar em palavras. Isso também causa uma mistura de emoções da parte dela. Eu disse a ela que vê-la feliz de novo fez tudo valer a pena para mim. Além disso, o caso me tirou da inércia pela primeira vez em anos, então, de certa forma, eu meio que me disse que foi uma bênção esses últimos anos. Finalmente, para abordar o término com o parceiro do caso. Ela disse que, uma vez que foi descoberto, entrou em uma espiral de desastre pensando que tudo em sua vida era uma farsa. Ela se sentiu culpada por tudo, cortou laços com ele e me bloqueou. Basicamente, estava se punindo por ter sido terrível conosco 2. Ouvir a ligação dela com ele foi difícil até para mim. Pelo que ela me contou em nossas conversas, e a ligação, estou bastante convencido de que ele está apaixonado por ela. Acho que ele estava esperando que nos divorciássemos em algum momento. Ela deixou claro para ele que não nos divorciaríamos e faríamos tudo para fazer este casamento funcionar. Ele não implorou ou se rebaixou, mas pareceu genuinamente magoado. Quando a ligação terminou, ela o bloqueou novamente e afirmou que tem que cortar o contato para que ele possa se curar e realmente encontrar alguém, e nós podemos consertar nossos problemas. Estamos trabalhando em nossos planos para consertar nosso casamento. Não tenho certeza total de por onde começar daqui. Ela quer aconselhamento individual para si mesma, então vamos tornar isso possível. Depois de um tempo provavelmente começaremos a terapia de casal.
Também vamos simbolicamente começar do zero e estou conseguindo um novo computador de trabalho. Daí para frente, é ser aberto e honesto um com o outro todos os dias e garantir que estamos presentes em nossas vidas. Eu amo muito essa mulher e quero fazer isso dar certo. Agora, para abordar algumas das outras perguntas. Desculpe a todas as pessoas poliamorosas, não discutimos isso. Ela nunca se chamou de nada além de infiel. Não tenho capacidade emocional para trazer isso à tona agora, então, se isso for discutido, será mais para frente. Nunca fui testado para autismo ou depressão ou qualquer coisa realmente. Sempre fui estoico e cresci com a ideia de que homens não demonstram emoção. Apenas quando apropriado. Sério, duvido que tenha algum problema de saúde mental não diagnosticado, nunca fui muito de sentir, mas sou bom em um cenário social e entendo as normas sociais. Algumas pessoas simplesmente não sentem tão profundamente quanto todos os outros parecem. Não sei se esta é a atualização que todos queriam, mas é onde estamos hoje, pode ser totalmente diferente amanhã. Agora, tudo o que posso fazer é levar um dia de cada vez. Vamos ver alguns comentários da comunidade sobre o que eles acham da atitude do OP. Um usuário falou: nos vemos daqui a alguns anos quando você postar novamente. Outro usuário disse: duvido que vá demorar tanto. Quando um traidor é recompensado, ele trai novamente. O autor da postagem original respondeu: vou oferecer alguns esclarecimentos, já que a principal questão, além dos incels obcecados com a palavra boi, é que minha esposa disse que se sentiu traída. A realidade das nossas conversas é que 90% é ela se depreciando e pedindo perdão, falando sobre o caso extraconjugal, ou os gatilhos, os porquês, os sentimentos, e 10% é sobre as partes que eu desempenhei, a vigilância, minha apatia ou indiferença universais. Sinceramente, é como arrancar dente e fazer ela se abrir sobre como minhas ações a fizeram se sentir. E entendo por que a resposta é essa, é apenas um dos defeitos da comunicação no Reddit. Estou aqui, tendo essas conversas em tempo real, todos os outros estão lendo um resumo de 10 parágrafos. O que vai fazer as coisas parecerem iguais ou unilaterais. Entendo que, ao responder, você só tem a questão diante de si, mas tente perceber que há mais do que apenas o que está digitado. A mãe do meu noivo decidiu que me odiava no dia em que dei à luz nossa filha. Meu noivo e eu ficamos noivos e nos demos um ano para planejar o casamento. Sua mãe e eu costumávamos sentar e conversar às vezes quando ele estava trabalhando ou se voluntariando como bombeiro. Eu realmente pensei que ela e eu desenvolvemos uma amizade. Ele costumava dizer como era incrível que ela gostasse de mim, porque ela sempre desgostou de todas as garotas com quem ele já saiu. Sou completamente voltada para agradar as pessoas e tenho alguns problemas graves de ansiedade. Nunca fui nada além de gentil e acolhedora com ela. Mesmo sabendo que ela criou o amor da minha vida com abusos e negligência. As histórias da infância dele me deixam com náuseas. E ela se sentava lá e as contava para mim como se fossem engraçadas. Ela é uma alcoólatra que consome uma garrafa de uísque por dia e uma viciada em jogos que usa homens que a desejam para se manter financeiramente. Ela já se casou várias vezes. Como meu noivo parece perdoá-la, e está sempre fazendo coisas para cuidar dela, a como comprar um veículo para ela e depois comprar de volta dela porque ela queria outra coisa, eu imaginei que o melhor que eu poderia fazer era perdoá-la e deixá-la provar quem ela é agora, em vez de quem ela era quando ele era criança. 6 meses planejando nosso casamento, descobrimos, felizmente, que não tínhamos problemas de fertilidade e que eu estava grávida. Estávamos nas nuvens e sua mãe apenas nos olhou, desgostosa, e disse: lembre-se, meu noivo é seu único filho e nós dois somos educados e trabalhamos na área médica. Compramos uma casa durante minha gravidez. Durante minha gravidez, a que foi muito complicada, a mãe dela, a avó do meu noivo, faleceu de falência hepática no ano passado. Levei-a a consultas médicas e à sala de emergência algumas vezes e me disponibilizei emocionalmente tanto para a mãe quanto para a avó. Busquei receitas médicas e defendi ela no hospital e nas consultas médicas quando ela estava mentalmente distante. Quando ela finalmente faleceu, ofereci-me para fazer um álbum de recortes para meu noivo e sua mãe, cheio de fotos da avó e de trabalhos artísticos que ela fez depois que ficou doente. Menos de um mês depois, tive nosso bebê. Sua mãe foi muito grosseira e entrou no quarto sem ser convidada durante meu trabalho de parto. Discutiu sobre lavar as mãos antes de segurar minha filha, mesmo tendo acabado de voltar de fumar um de seus muitos cigarros diários, e ligou para meu noivo para dizer que eu era insuportável logo após ela sair e então desligou na cara do filho, que era um pai de primeira viagem. Eu fui tão acolhedora com ela quando ela conheceu minha filha. Eu estava com dor e tinha novos pontos, e houve um problema com o computador, o que significou que eu recebia epidural, mas nenhum medicamento. Agulha na minha espinha, mas sem alívio e um parto natural não planejado. Apesar disso, fiz questão de tirar fotos dela segurando minha filha pela primeira vez, e mais uma vez, ofereci-me para fazer aquele álbum de recortes para ela. Ela tentou dizer a todos, incluindo meu noivo, que sabia melhor, que eu fiz de tudo para fazer com que ela se sentisse indesejada e não bem-vinda. Mesmo que eu tivesse feito o que não fiz, me dê um tempo, eu acabei de dar à luz há 15 minutos atrás.
Desde então, ela tem espalhado rumores sobre mim por toda a pequena cidade em que vivemos e pela família, e se embriagando e enviando mensagens horríveis para meu noivo que o fazem se sentir péssimo consigo mesmo, a coisas como você não se importava com sua avó e agora ela está morta, embora ele tenha feito tanto por ela e amasse carinhosamente, e fazendo comentários maldosos sobre mim. Ela nunca visita nossa filha e me culpa, dizendo que não consegue lidar com quão insuportável eu sou. Porque sei que ela agora me odeia, trabalhei ainda mais duro para estar do lado bom dela e fazê-la se sentir confortável. Ela recusa me aceitar e eu não entendo o que aconteceu. PS, e meu noivo diz que ela é uma criança tola que não consegue se cuidar e que conversar com ela sobre seu comportamento é completamente inútil, uma lição que ele aprendeu há muito tempo. Quando ela me chama de nomes, ele me defende. Mas, de outra forma, ele tenta ignorar. No entanto, ele obviamente se preocupa com ela porque faz uma quantidade ridícula de coisas por ela. Ele disse recentemente que ela que se dane se vai ignorar nossa filha e nos tratar assim, mas ele ainda faz coisas por ela e aceita abusos dela. Vamos ver a atualização. Segui muitos dos conselhos que recebi e estabeleci limites mais rígidos para ela em relação à minha filha, e escolhi evitar vê-la, a minha sogra, tanto quanto pude. Ela continuou a espalhar rumores e ligar embriagada para o meu noivo para dizer o quanto eu era horrível, mas tinha muito pouco material para distorcer porque não me via desde que fiz a postagem original. Então, o universo sorriu para mim, e ela se mudou para outro estado. Ela partiu ontem para viver onde os jogos de azar são ilegais e em uma casa sem álcool. Estamos esperançosos de que ela mudará ou simplesmente não estará muito por perto. Quando fomos nos despedir, ela fingiu que eu nem estava lá, e ficou claro que ela encheu a cabeça do meu tio por casamento e dos meus primos por casamento com mentiras sobre mim, porque eles estavam muito menos amigáveis do que costumavam ser, mas, honestamente, no geral, isso provavelmente foi o melhor cenário possível para um desfecho. Minha bebê e meu parceiro são o que mais importa. Obrigada a todos pelo conselho e pela perspectiva. Vamos ver como as coisas vão daqui para frente, mas foi bom aprender que nem mesmo a mãe dele conseguiu fazer com que meu parceiro se voltasse contra mim. Ele está feliz que ela se mudou. Ele deseja o melhor para ela e a ama, mas não sofre com ela vivendo a 1000 milhas de distância. Obrigada a todos, novamente. Vocês são quem me fez perceber que não era minha culpa. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho. Então de um like e se inscreva aí, obrigado.